Então, se você souber da sua identidade em Deus, nada desse mundo, irmão, nada de questões alheiras poderá ocupar o lugar onde só Deus, o lugar de Deus. Mas Deus veio aqui para te libertar. Porque Deus não briga por espaço. O espaço é dele, ele é Deus. E às vezes a gente fica sem identidade pela situação, pelos problemas da vida, pelos problemas que tá na nossa frente, eu não sei. Às vezes a gente perde a nossa identidade. E é isso que o inimigo quer, irmão. Ele quer que a gente perde a identidade. Porque aqueles que são de Deus, irmão, aqueles que são filhos de Deus, é uma nova criatura em Deus, é uma nova identidade em Deus. E o inimigo quer assumir essa identidade, ele quer desaparecer essa identidade. E não é a nossa identidade, porque na Bíblia fala de um novo renascimento, um renascimento onde é uma nova criatura em Deus. E, irmão, primeiro, eu quero ler um versículo, eu quero falar de um versículo que é que vocês conhecerão a verdade. Jesus fala: vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Lembra, ouve isso, escuta isso. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E olhando para Provérbios, irmão, olhando para Provérbios, capítulo 26, do versículo 4 até o 8. Eu vou ler. Não responde ao tolo segundo a sua loucura, para que também não faça semelhante a ele. Responde ao tolo, o louco também, em outras traduções eu acho. Responde ao tolo segundo a sua astúcia, ou seja, a sua loucura, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta, e o dano sofre. Aquele que manda mensagem para a mão de um tolo, como as pernas de um coxo que prende flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que arma afunda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Como assim? Aqui em tolo pode ser louco também. Na Bíblia fala pra gente ser louco, irmão. Mas olha aqui, todo louco, todo tolo tem uma verdade. Já parou pra pensar? Todo louco tem uma verdade. Se a gente chamar alguém de louco, é porque ele tem alguma verdade que ele defende. É porque ele tem uma verdade, ele tem a certeza. E a gente acaba, por essa verdade, se é diferente da nossa, a gente acaba não respondendo ele com a mesma loucura dele. Já parou pra pensar nisso? E na Bíblia fala, sejais louco perante a esse mundo. E como assim, irmão? Perceba, lembra do primeiro versículo? Vocês conhecerão a verdade, e elas vos libertará. Ou seja, todo louco tem uma verdade. Mas aqui na Bíblia fala, faça de louco. Como assim? Deus é a verdade. Ou seja, às vezes o mundo vem até a nós, confrontar nós, o inimigo, sumir a nossa identidade, com preocupações do mundo, com situações, com coisas que ainda não chegaram, ou que parece que não vão chegar. O inimigo vem com situações, com erros que a gente acaba cometendo. Mas se você cometer, irmão, se arrependa. Mas o inimigo quer sumir essa identidade, irmão. Sumir essa identidade. Ou seja, na Bíblia fala, seja louco perante esse mundo. Porque todo aquele que se faz sábio perante a Deus é humilhado. Mas se vocês fizerem louco perante esse mundo, vocês serão exaltados por Deus, irmão. Então entenda isso, irmão. Deus é a nossa verdade. Acorda, irmão. Acorda. Esse vídeo aqui é para te libertar. Porque Deus não fica ocupando espaço. E Ele não quer ocupar espaço nos seus pensamentos, nessas preocupações, nesses medos, ou em qualquer coisa que você está passando. Ele é Deus, irmão. É dele esse lugar, os seus pensamentos, é dele o seu coração. Porque na Bíblia, coração é muito representado como pensamentos. Pensamentos. Talvez você está juntando tesouro nessa terra. Como assim? Na Bíblia fala, se você juntar esse tesouro nessa terra, ali estará o seu coração. Tipo assim, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Ali está o seu pensamento. E às vezes, irmão, a gente acaba juntando
tesouro aqui na terra. Como assim? A gente acaba se preocupando com dinheiro, com as preocupações daqui da terra, com a terra em si. Mas percebe, irmão? Acho que aqui em Provérbios tem alguma parte que eu acho que fala assim, aqui ó, o que a gente leu mesmo. Não responde um louco com a sua loucura dele, com a loucura dele, mas responde o louco com a sua loucura. Ou seja, o louco tem uma verdade. O louco só tem uma verdade. Perceba isso, irmão. O louco tem apenas uma verdade, porque ele não aceita a outra verdade. E Deus é a nossa verdade, irmão. Deus é a nossa verdade. Não responde o outro louco, com a loucura dele, com a verdade dele, mas com a nossa, irmão. Como assim? Eu não tô entendendo. Irmão, talvez a situação tá vindo e o inimigo pergunta, cadê o seu Deus? Desculpa. Cadê o seu Deus? Cadê? Fica confrontando a sua identidade. Fala, não, Deus te largou aí. Ou nada tá dando certo, ou não vai dar certo. Ou que Deus me abandonou. Ou que, sei lá, irmão. Tá vendo que o inimigo vem com a loucura dele? E aqui fala, ó. Como o que arma afunda, que é um xilingue, com pedras preciosas. Assim é aquele que concede a honra ao tolo. Ou seja, se você respondeu o louco, é isso mesmo. Eu nunca vou viver as maravilhas com Deus. Não, eu não sou digno de viver com Deus. Eu não sou digno de viver com Deus. Mas não é digno, meu irmão. Você nunca viverá com Deus. E a resposta de Deus, irmão, é que nós não somos dignos. Nós nunca seremos dignos. Mas vocês conhecerão a verdade e ela vos libertará. Como assim? Olha para Deus, irmão. Olha para Cristo Jesus. Olha para o Espírito Santo. Porque Cristo Jesus, Deus e Espírito Santo é um só. É um só. Olha para Ele, irmão. Olha para Ele. Olha que nós não merecemos, nós não é digno de estar na presença de Deus. Não é. Mas por meio do Espírito Santo, que Ele morreu na cruz, para que Ele fosse a nossa verdade. Ele fosse a nossa verdade. Tá entendendo? Não responde o louco com a sua loucura. Deus não está comigo. Deus morreu na cruz para estar contigo. Tá entendendo? Deus morreu na cruz para estar contigo. Eu não sou digno, o inimigo pode falar, você não é digno. Mas não é mesmo digno, não. Mas não responde o louco com a mesma loucura dele. Fala assim, não, eu não sou digno. Fala assim, eu não sou digno, mas por meio de Jesus Cristo, a minha loucura, a minha verdade. Tá entendendo? Em Coríntios fala, seja louco perante o mundo. Não seja sábio perante o mundo. Isso vale para as 3 esferas. Na espiritual, na familiar e na financeira. Talvez você quer começar um projeto, mas fala que não tem condição. Talvez você, sei lá, você fica respondendo com a mesma loucura do mundo. Você não tem condição para iniciar um projeto. Eu acho que é verdade. Aqui, talvez o saldo da conta não bate com o seu sonho. Mas eu não tenho para começar. Aí você está respondendo da mesma forma que o inimigo quer, com a loucura dele. Eu não tenho, mas eu vou botar a mão, porque Deus me dará os recursos para fazer. Eu não tenho, mas o pouco que eu tenho, eu vou ir lá e fazer, porque Deus enviará a condição. Deus enviará o que precisa ser enviado. Então, irmão, abre os olhos, irmão. Isso daqui é para te acordar. Porque Deus não ficou ocupando, brigando por espaço, porque Ele é Deus, irmão. E Ele veio aqui para te acordar. O inimigo vem com perguntas alheiras, com perguntas que fica, não, é isso, é aquilo. E a gente acaba, pela situação, a gente acaba respondendo o inimigo com a mesma loucura. E a gente acaba perdendo a nossa identidade em Deus, que Ele é a nossa verdade. Aí você pode estar me chamando de louco, mas a Bíblia fala, seja louco perante esse mundo. Que Deus seja a nossa verdade, porque todo louco tem uma verdade. E Deus é a nossa verdade, irmão. Então olha para Deus, irmão. Deus não está contigo. Eu errei, eu pequei. Mas você se arrependeu? Deus morreu na cruz para que aquele que se arrependesse possa ser salvo. Não pela sua própria mão, não pela sua força, mas pelo Espírito Santo, mas por Deus, mas por Jesus Cristo, que é um só, irmão.
Assim como diz, se vocês crerem que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, vocês serão salvos. E esse foi o vídeo, irmão. Se falou com vocês, falou essa situação que você está passando, compartilhe com alguém. Que tem mais pessoas que tá sendo confrontado por inimigo. O inimigo não é normal, irmão. É normal, é a prova de Deus. Deus envia mesmo o inimigo para confrontar. Um exemplo é lá em Mateus, lá no início de Mateus, por volta do capítulo 4 ou 3, lá fala que Jesus foi pro deserto para ser tentado pelo inimigo. Jesus foi ir por deserto para ser tentado. Lá fala para ele ser tentado, ou seja, para ele ser confrontado pelo inimigo. Mas ali Jesus sabia da identidade dele. Ele sabia que ele era Deus, que ele era filho de Deus, que ele era o próprio Deus, irmão. Tá entendendo? Ali fala, Jesus foi para ser confrontado. Você vai ser confrontado, mas você sabe agora da resposta. Você sabe da verdade. Você sabe da loucura, irmão. Agora seja louco perante esse mundo. E se o inimigo vier confrontar você com, sei lá, com dúvida, preocupação, ou que, eu não sei, que esfera, talvez nas três, responda com a sua loucura, com a sua verdade, que é Jesus Cristo, com a nossa verdade. E esse foi o vídeo. Compartilhe com alguém, irmão, porque tem mais pessoas passando por isso. Se você está passando por isso, compartilhe, irmão. Se inscreva nesse canal e curte esse vídeo. Eu falo isso, não é pra mim não. É porque Deus não quer mais medir espaço com o inimigo. Porque ele é Deus. E ele veio aqui pra te libertar. O inimigo tava tentando puxar você de novo. Mas Deus falou, não, esse daí é meu. E antes de ele nascer, desde a criação do mundo, esse daí é meu. Então compartilhe com alguém, irmão. Pra chegar e faça isso que eu te falei. Se inscreva e curte esse vídeo. Pra que esse vídeo se espalhe através do YouTube. E que chegue mais pessoas. Mas não impedirá de chegar nelas. Porque Deus quer que esse vídeo chegasse em você. E não vai impedir de chegar nas outras pessoas. Vai ser instrumento de Deus. E que Deus te abençoe.